Muito bem, você que ligou agora, não é noite de lua cheia, é o Diguinho que está aqui. Nosso convidado foi parceiro de Galvão Bueno e Kleber Machado, fez história na beira dos gramados e agora faz sucesso como um comentarista nos canais Fox Sports e ESPN. Ele trabalhou com atletas que chutavam uma bola tão redonda quanto você, Diguinho. Mauro Naves! Mauro Naves, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, mesmo sem estar, tá bom? Eu que agradeço, Danilo, prazer enorme estar no programa. Prazer é meu, hoje quem está recebendo você aí é o Léo Lins, a entidade Mauro Naves incorporou no Léo Lins. Tô bem, obrigado, Léo. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Fox Sports e todo o pessoal da Disney, que é dona do canal Fox Sports e da ESPN. Obrigado por terem liberado essa nave para estar aqui hoje, pousando aqui no programa. Agora, como é que eu te chamo, Mauro ou Presida? Como você prefere, Mauro? Não, pode me chamar de Mauro mesmo. Presida foi um apelido que apareceu aí, carinhoso e tal. Cada idade, né, Danilo? Eu sou o presidente da resenha dos jornalistas, assim como o Ronaldo era na seleção. Quando o Robinho e o Diego estiveram lá, disseram que o Ronaldo já era mais veterano, era o presidente da resenha e tal. Aí depois Ivan Moretti, Thiago Leifert, não sei bem qual deles, achou que eu também era o presidente da resenha lá entre os jornalistas, aí ficou presidente, presida, etc. Mas pode me chamar do que você quiser, Mauro. Então, presida, você está falando que é por causa da idade? É, porque eu já era o mais veterano entre os repórteres, né? Entendi. Bom, se você é o Muita gente presida, jovem e tal. se você é o presida, o Roger é a rainha da Inglaterra. Agora, Mauro, você é um dos jornalistas esportistas mais consagrados do país, sem dúvida alguma. Mas sua vida antes... Como era a sua vida antes da TV? Antes de todo mundo conhecer o Mauro Naves, o que você fazia? Eu era um jovem que morava lá em Brasília, que foi fazer estatística na UNB, gostava muito de matemática, começou trabalhando no mercado financeiro, fiquei 8 anos no mercado financeiro, comprando ações, Você faz isso hoje ainda? Você ainda sabe comprar, vender? Não. Isso já faz 30 anos. Eu, depois que vim para São Paulo, em 90, né? Já vão 30 anos. Aí, aos poucos, eu fui me desligando totalmente, mudei o foco totalmente. Então, assim, acompanho, gosto de economia, etc. Claro, tem uma aplicaçãozinha ou outra ali, fico vendo o mercado, qual é a tendência e tal. Mas não estou de cabeça mais, como fiquei realmente 8 anos antes de virar jornalista. A minha praia era a economia. Agora, quando você era jovem lá na UNB, que é uma federal, né? Você fumava a droga erva lá com seus colegas? Não, nunca fui chegado não. Eu gostava mais de álcool do que de droga. Também você era de estatística, né? Você era um nerd da faculdade, né? Geralmente quem fuma a droga erva é o pessoal de humanas, né? Mas eu até tinha bastante oportunidade, porque estatística é um curso muito abrangente, você faz estatística aplicada à psicologia, enfim. Maconha não falta, então. Com gente também da humanas. Na UNB até o reitor vai, não tem essa não. Quem te convenceu a migrar para o jornalismo? Como é que você foi parar um cara de estatística do mercado financeiro para o jornalismo da Globo? Eu gostava de jogar bola, Danilo, e um dia fui convidado para jogar lá no clube da imprensa, onde só tinham jornalistas, e fiquei 2 anos jogando lá. Fazia o NB, etc., mas jogava com eles. Aí acabava, quando terminavam os jogos, tinha aquela resenha. Cada um era de uma área lá, economia, política, futebol, e o outro cobria a presidência, ministérios. Aí eu ficava ouvindo aquela resenha entre eles tal, e achava interessante, dava uns pitacos também. E o grupo, como um todo ali, achou que eu tinha jeito para isso. Por que você está fazendo estatística? Vai fazer jornalismo e tal. Aí eu fui e fiz. Comecei a estudar à noite lá no CEUB, formei, mas não fui buscar o diploma porque eu estava já trabalhando com estatística, estava lá no mercado financeiro, era
Era um emprego numa previdência privada. Entendi. Eu fiquei 5 anos sem buscar o diploma. Porra. Sem buscar o diploma. Inclusive, tive o prazer, Danilo, vou te falar. Quando eu fui fazer comunicação à noite, durante 6 meses, eu estudei uma matéria com o Renato Russo. Olha. Mas eu acho que ele só apareceu umas 3 vezes na aula. Você chegou a estudar com o Renato Russo. Qual matéria que você estudou com ele? Ah, não sei, era lá dentro do curso de comunicação, Entendi. lá uma delas, tal. Quando eu vi, tinha o Renato. É claro que eu já sabia quem era, porque lá em Brasília ele já estava começando, né, um processo muito legal de música, tal. Todo mundo já tinha ideia quem era o Renato Russo. Não era ainda famosíssimo nacionalmente, mas em Brasília já era bastante. Mas ele aparecia pouco lá, ele não precisava daquele curso, né? Ele não precisava. Agora, você acabou de me lembrar que eu preciso ir na UniABC pegar meu diploma. Eu também nunca fui buscar o meu. Você acredita? Tá vendo? Juro que eu Lá. nunca fui buscar. É verdade que a sua primeira matéria como jornalista foi entrevistando o presidente Collor? Ah, não foi exatamente minha primeira matéria, mas o que aconteceu, assim, para resumir, né, é o seguinte: eu só fazia matérias locais lá. E a minha mãe estava com minha mãe, meu pai, meus irmãos estavam morando em Ribeirão Preto. Então eles nunca tinham me visto na TV depois de uns 6 meses, 8 meses que eu estava, porque eu só aparecia lá no Distrito Federal. E eu era louco para minha mãe me ver na TV aqui em Ribeirão Preto. Aí um dia eu fui destacado para fazer uma sonora só com o Fernando Collor, que tinha ido denunciar os marajás lá de Alagoas. Ele ainda era governador. E aquela fala dele repercutiu muito. Aí passou a sair em todos os telejornais nacionais. Aí eu liguei para minha mãe em Ribeirão Preto, falei: mãe, liga aí a TV, qualquer hora que apareceu o Fernando Collor, aquela mão que está segurando o microfone é a minha, mas só aparecia minha mão, entendeu? Meu rosto e tal, ela demorou para ver. A sua mão... Eu falei: mas ver a mão é minha, a mão é minha. A mão estreou na frente das câmeras antes do seu rosto. Muito antes, Isso nacionalmente. Na frente das câmeras, nacionalmente. Me lembra a carreira do Kid Bengala. Ele também, ele primeiro teve um membro que estreou, todo mundo viu aquilo primeiro, só depois que foram focalizar o rosto dele. Demorou. E como é que você migrou para o jornalismo esportivo? Então, aí o que aconteceu? Eu peguei, aí um dia o goleiro lá desse time, o time já tinha acabado, ele era chefe de reportagem lá da Globo de Brasília, ele me ligou: pô, você não quer vir fazer um teste? Você formou e tal? Eu falei: não quero, eu estou bem no mercado, etc. Não, vem aqui e tal. Resumo, eu fui lá e passei e comecei a fazer tanto a TV lá, como continuei no mercado financeiro. Eu fiquei 2 anos nos dois, eu tinha que decidir, estava muito puxado. E aí eu fui gostando também de fazer TV e tal, mas eu imaginava que eu ia continuar no mercado financeiro. Mas aí deu um problema lá, mudou meu diretor financeiro e tal. Eu falei: quer saber, eu vou tentar essa vida aqui de jornalista. Só que lá eu comecei como todo mundo, fazendo geral, rua, fazia um pouco de política, incêndio no Cerrado, etc. E no final eu estava fazendo esportes, que era a minha praia. Aí eu saí do outro emprego, fiquei só na TV, falei: bom, agora eu vou fazer esportes. Mas aqui em Brasília vai ser meio complicado eu ter boas pautas para mostrar. Aí eu tinha que vir em Belo Horizonte, ou Rio, ou São Paulo. Coincidiu de ser para o Rio de Janeiro. Mas foi uma mudança, assim, que eu não esperava mesmo, totalmente radical. Eu pensava em fazer uma carreira no mercado financeiro, e do nada, assim, de um dia para o outro, o cara me chama, vou lá, fiz o teste, gostei, fiquei. Então foi um caminho natural e muito legal, me levou a mais de 50 países, muitas culturas diferentes, coisas que talvez eu não fizesse com o mercado financeiro, entendeu? Jamais. Sobre oportunidades da vida que eu não teria. Talvez o mercado financeiro levaria você ao suicídio, talvez, né? Não conhecer todos os países. Talvez. Ô, Mauro. Eu ia quebrar de vez, pobre eu continuo. Talvez o mercado me enriquecesse e eu me quebrasse de vez, né? Eu já era pobre continuei, falei: então vou pro jornalismo mesmo. Mas eu lembro que você começou a fazer muito sucesso na Globo, você ficou muito conhecido e depois saiu para abrir uma empresa. E o que aconteceu com a empresa? Eu saí durante 6 meses e quebrei a empresa. Foi um primo que me convenceu, que eu ganhava muito pouco como jornalista. Aí depois de quebrar, eu fui arrumar um emprego que eu tinha que ter arrumado antes de abrir a empresa. E aí você voltou para a Globo e apresentou qual programa? Aí eu não apresentei, mas eu fui ser repórter no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí eu comecei a conviver com pequenos empresários, aprender todos os truques que eu deveria ter aprendido antes de ter aberto a minha empresa, entendeu?
A cada matéria que eu ia fazer, eu falava, caramba, como eu errei, quebrei a cara, puta que pariu. Aí, mas não adiantou, né? Porque aí eu já tinha falido lá na empresa, entendeu? Mas vem cá, mas você... Aí eu resolvi voltar para o esporte. Vocês quebraram a empresa e foi apresentar pequenas empresas, grandes negócios. Porra! Ah, pelo menos alguma coisa eu tinha na bagagem. Eu sabia como quebrar uma empresa. Eu podia falar pro cara lá, não faz assim. Eu fiz assim e não deu certo. Agora, você gostava mais de cobrir Copa ou Olimpíadas? Na verdade, a gente é repórter esportivo, né? Então você está aí aberto a fazer qualquer tipo de esportes. Mas eu sempre fui muito futebolístico, né? Então faz muito tempo que eu me considero um repórter futebolístico. Então eu fui na Olimpíada de Atlanta, eu fui na Olimpíada da China, na Olimpíada aqui no Brasil, só cobrindo futebol. Então eu assisti jogo de vôlei, etc., por estar lá e tal. Mas eu só cobri o futebol, tanto nas Olimpíadas como nas Copas, evidentemente. Então, eu sempre tive voltado ao futebol. Por isso, sempre há muitos anos que eu me considero mesmo um repórter futebolístico e não um jornalista esportivo e tal, que isso foi só no começo da carreira, que fazia outro tipo de esportes. Ultimamente, foi só futebol. E fala uma coisa, sua primeira Copa em loco, no local, foi qual Copa? Foi a de 98? 98 na França. A de 98 na França. E foi ali que a gente perdeu, né? Foi triste, né? Foi a convulsão do Ronaldo. 3-0 na final, que teve aquele problema com o Ronaldo no último jogo. Não sei se perdemos por causa daquilo, né? Isso tudo vai ficar no C. Eu sei porque a gente perdeu. Porque você é pé frio. Porque, ó, a gente tava ganhando. A Copa anterior a gente ganhou. O dia que você foi, a gente perdeu. Puxa vida, hein? Mas você viu que para ganhar a anterior, quantos anos foram? Desde 1970 Total. Que então, todo mundo que foi antes pode mandar embora também, né? Não, ao contrário, cara. Eu cheguei lá, nós fomos à final e na seguinte, que foi 2002, nós fomos campeões. Então, pô, eu cheguei bem. Tá certo. Agora fala uma coisa. Quando aconteceu aquilo, você era da imprensa e você tava lá. Eu era moleque, eu tinha 18 anos. E eu lembro que foi um choque para mim. Quando começou todo mundo a falar que o Ronaldo teve um problema, que teve uma convulsão e tal. Você estava lá, você ficou sabendo na hora ou foi tão surpresa para você da imprensa quanto foi para mim, espectador? Não, foi para todo mundo, Danilo, foi para todo mundo. No dia anterior, ele deu entrevista, treinou normal, estava tudo ok. E eu era o responsável, o repórter encarregado de fazer o último flash da concentração. Galvão, Tino Marcos, etc. Todos os repórteres já iam para o campo e eu ficava lá com José Carlos Mosca, cinegrafista, a gente fazia o último flash e ia atrás. Fizemos o ônibus saindo, eu não vou esquecer nunca, o Denilson fez um sinal de negativo, ele estava no último banco ali no vidro, aí o Mosca perguntou, né, fez um positivo assim para ele acenar, ele fez negativo, aí o Denilson muito brincalhão e tal, a gente falou, pô, negativo, o que está acontecendo? A gente tinha as imagens de todo mundo entrando no ônibus, mas ninguém ficou conferindo um por um lá, fulano, Beltrano. E eu, normalmente, para fazer esse último flash, eu telefonava para os caras que eram mais parceiros meus, Rivaldo, Roberto Carlos, etc., para saber o que o Zagallo falou aí na preleção, sabe? O cara me dá uma frase, um negócio assim. Esse dia eu liguei, ninguém atendia, atendeu um administrador que eu não tinha a menor intimidade, o cara falou, foi tudo bem, Zagallo falou 15 minutos. Cara, eu fiquei vendido como todo mundo ficou vendido, porque ele saiu num carro escondido para ir para a clínica e tal, ninguém viu. O que você achou que era? O que passou na sua cabeça? Tanta gente na porta. Quando você viu que tinha uma coisa estranha, o que você imaginou? Não, eu cheguei no estádio, e aí quando eu vou para o estádio, vieram me entrevistar, vai aqui o Edmundo que está na súmula, o Ronaldo não vai jogar, eu me lembro um repórter chileno, eu falei, cara, isso é uma broma, bicho, isso é uma piada, como o Ronaldo não vai jogar, treinou ontem, deu entrevista 7 da noite, tá voando, você tá louco e tal. Aí que depois a gente veio a saber lá, só no estádio, realmente o que tinha acontecido. Eu acho que foi surpresa para todo mundo. Se alguém tivesse atendido o telefone e me falado antes, talvez eu desse um furo mundial, né? Porque tinha 10 mil negros lá querendo saber e ninguém soube. Só fomos saber 2, 3 horas depois do jogo, quando eles voltaram para a concentração, que aí a gente conseguiu manter contato com um, com o outro, que contou o que tinha acontecido. Antes do jogo, ninguém soube de nada. Agora, Mauro, pouca gente sabe, mas tinha uma treta ali entre o Rivaldo e o Galvão Bueno, lá para 2002. E é verdade que foi você que amenizou essa treta dos dois aí?
Não, então, um dia eu estava na concentração, o Rivaldo me chama ali lá fora e tal, eu sempre conversava muito com ele e tal. E aí ele falou assim, pô, o seu narrador não fala meu nome, você está pensando que não tem televisão lá no Recife? Eu falei, como assim? Pô, o Galvão te adora, pô, você está jogando muito. Não, ele não fala meu nome, não. Eu falei, como? Não, o pessoal me telefona lá do Recife e diz que é o seguinte, quando o outro atacante pega na bola, o outro, né, ele nem falou o nome, ele fala, lá vai Ronaldinho com a bola, lá vai Ronaldinho. Aí ele passa a bola para mim, aí o seu narrador fala assim, e aí, Falcão, o que você está achando do jogo? Chama o comentarista e não fala meu nome. Mas vem cá, era... isso aí acontecia mesmo? Isso aí acontecia ou era mania de perseguição? Não, eu acho que era bobagem do Rivaldo, porque ele complementou. Aí o que acontece? Eu pego a bola, driblo 1, driblo 2, driblo 3, aí passo a bola, ele fala assim, peraí, Falcão, e lá vai Ronaldinho de novo, Ronaldinho. Então, assim, ele tava com aquilo na cabeça, entendeu? Você falou isso pro Galvão? E não é verdade, pô. Já falei isso pro Galvão, o Galvão adorava ele, e a gente sabe, o Galvão sabe, todos nós sabemos, o Rivaldo fez 2 Copas maravilhosas, né, cara? 2 Copas maravilhosas, 98 e 2002. Cara, ele não foi artilheiro, porque no jogo final de 2002 o Ronaldo fez 2 gols, tal, mas eles estavam empatados até ali. O Ronaldo jogou muito. O Rivaldo, eu acho que... mas ele achava que a gente... Ele achava que todo mundo, ali, sem te interromper, já interrompendo, como diria o outro, mas é o seguinte... Eu acho que ele achava que toda a imprensa puxava mais sardinha pro Ronaldo. Mas todo mundo achava isso, né? Mas todo mundo achava isso aí. Não era só do Galvão, né? O Ronaldo pegava na bola, era Ronaldo. Ô, Rivaldo, queremos você aqui, hein, Rivaldo? Eu falo seu nome aqui, hein, Rivaldo? Olha aqui. O Mauro Naves não queria que eu falasse seu nome, viu, Rivaldo? Se você perceber, eu ia falar seu nome e ele começava a me interromper. Ele foi lá, olha lá, eu tô falando seu nome, ele tá rindo aí pra roubar atenção, ele tá tentando me interromper, viu, Rivaldo? Mas, ó, eu falo seu nome aqui, queremos você aqui, hein, Rivaldo? Tá morando nos Estados Unidos, né? Tá nos Estados Unidos, Rivaldo. Olha lá, tá vendo a indireta, Rivaldo? Eu tô falando que quero você no programa, ele fala, tá nos Estados Unidos, nem vem, não vai dar pra ele vir. Ele mora longe, nem adianta chamar. Ele vai com prazer, É verdade que você voltou uma vez no avião da seleção, no final da Copa, foi de 2002, você voltou com eles no avião? Foi. Foi 24 horas de viagem. Então, você imagina. Você tá achando que eu sou pé frio, né? Segunda Copa, campeão, e eu ainda sou escolhido para vir num avião. Imagina, privilégio danado, com a taça lá dentro. É o presida, esse é o presida. Mas... O Rivaldo estava no avião? Muito trabalho, né? O Rivaldo estava no avião? Todo mundo, toda a delegação, parentes, Rivaldo, os parentes que foram para lá, todo mundo voltando. Ô, Mauro. O avião fretado com muita gente. Foi muito legal. Fala para mim, quem estava mais bêbado esse dia? Sem dúvida alguma, assim, eu muito preocupado em cobrir, né? Eu não queria dormir, mas eu tinha que fazer material ali e tal, bababá. Quando eu desci aqui no Brasil, a primeira coisa que eu falei foi até ao vivo acho que, bom, enfim, não me lembro agora, acho que era o Luiz Roberto, estava narrando, e pá, Mauro, não sei o que, desceu lá em Brasília o avião. Como é que foi aí e tal? Eu falei, olha, uns dormiram mais, outros dormiram menos. O único que eu acho que eu não vi dormindo, que teve um pedacinho que eu também dormi, foi o Vampeta. Eu acho que ele passou a viagem toda tomando uma água mineral. Não deu outra, né? O Vampeta vai lá para a rampa do palácio e dá aquela cambalhota. Tá tudo explicado. Grande Vampeta, grande. Você também cobriu a seleção de 2010, quando o Dunga era técnico. E o Dunga tinha fama, pelo menos a imprensa colocava essa fama nele, de ser grosseirão com os jornalistas. Ele era grosseirão mesmo? Ele foi grosseirão com você? Então, o que acontece? Vamos contextualizar. Em 94, teve aquela história de 90 para 94, a era Dunga, né? Então ele já não curtia a imprensa. Você vê que ele é o único campeão do mundo que levanta o troféu xingando, né? Desabafando ali, né? Se você olhar assim, você consegue ler na boca o que ele está falando. Mas a imprensa também, mas a imprensa implicava muito com ele mesmo. Essa Copa, eu lembro, Mauro, essa Copa que é de 94, sim. Não? A dos Estados Unidos? Sim. Certo? Isso. Que o Dunga levantou xingando, Isso. Mas eu lembro o seguinte, a imprensa era muito cruel com o Dunga e com o técnico, com o Parreira.
Eu era moleque, eu tinha 14 anos na minha casa. Quando eu vi o Parreira pegar o troféu, o troféu da Copa, e levar para a torcida, e ele falava, é de vocês, é de vocês. Eu era moleque, eu falava assim, se eu fosse o Parreira, eu ia pegar esse troféu, eu ia mandar todo mundo enfiar no rabo, porque durante toda a Copa de 94, estavam batendo no Parreira. E eu lembro disso aí. Ali eu falei, o Parreira é gente boa. Olha o cara, ganhou a Copa, com todo mundo xingando, olha a humildade do cara, ainda fala... O troféu é de você. O Dunga já não teve sangue frio, né? Mandou todo mundo tomar no cu. Pois é, exatamente. O Dunga não teve isso. E o Dunga jogou muito, né? Jogou bem aquela Copa, jogou de 98. O Dunga era um grande jogador. Mas acontece que ficou esse estigma da era Dunga e ele não perdoou. E o que acontece quando ele assume a seleção, Danilo? Ele nunca tinha treinado nenhum time. Então, é claro que havia uma desconfiança. O talento dele, jogador, todo mundo conhecia. Agora, como é que seria o Dunga treinador? Ele não tinha passado por times, não tinha ganho campeonatos regionais, nacional. Era a primeira experiência como técnico. Então, ele também já chegou com o pé atrás, né? Segurando, falei, esses caras vão me criticar. Já me criticaram quando eu jogava bem, imagina eu começando uma história nova. Então, ele sempre foi com o pé atrás com relação à imprensa. Você fazia uma pergunta, ele já achava que você estava questionando muito e tal. Nunca foi fácil conviver com ele. A convivência imprensa-Dunga nunca foi tranquila. Por mais méritos que ele tenha tido, classificar eliminatória, etc. Mas cada vez que ia para uma entrevista era tenso, era um ambiente tenso. Eu vivi isso pessoalmente, eu fazia uma pergunta para agradar e ele achar que eu estava contra. Eu levei o Pelé para fazer uma matéria com ele, quer dizer, eu levei não, mas enfim, eu convidei o Pelé que estava no hotel quando ele assumiu, para o Pelé ir lá no quarto, a gente fazer uma matéria para o Fantástico. E 10 minutos antes, na coletiva, eu fiz uma pergunta para ele e ele achou que eu estava contra ele. Eu não estava contra ele, mas era porque ele já se defendia antes de ser atacado, né? Então, acaba assim, que não foi fácil conviver com ele, não foi fácil. Agora, em algum momento você chegou a questionar o nome Dunga? Você chegou a pensar, talvez deveria ser Zangado? Nossa. Ué, mas ele tá lidando aqui, sério. Essa foi perspicaz, foi bem perspicaz mesmo. O Dunga era mais afável, era mais tava amado, bravo? né? O Zangado é que xingava, tá Legal, certo? foi legal. Gostei. Obrigado. Danilo, você conhece essa frase? Quanto menos falar, menor é a chance de te acharem idiotas. Você conhece essa frase? Olha, eu vou te falar. Eu não sou... Tá no livro de um cara legal aí. Tá no livro de um cara bem legal aí, hein? No livro de um cara legal, chamado Danilo Gentili. Total, é verdade. Eu só não... Eu escrevi essa frase e a vivo todo dia e sei que é real, porque todo mundo me acha idiota de tanto que eu falo. Eu tenho um talk show, deve ser isso. Agora, Não, é porque Zagalo se falava, claro que se fazia a referência, né? Tem o Zagalo e tem o Zangado. É óbvio, teve tudo isso, ele teve méritos, tal, o Dunga... Mas não foi fácil conviver com ele. Né? Não adianta a gente querer, agora que passou e tal, dizer que foi fácil. Não foi uma convivência fácil. E quase ganhou uma Copa. Em 2010 ele podia ter ganho. Teve muito perto de ganhar. Por que você acha que não ganhou? O jogo que ele mais precisou ganhar, nós fizemos um primeiro tempo muito bom contra a Holanda. Mas naquele jogo ele não tinha 2, 3 titulares, que não eram fenomenais. A gente já o criticou, por naquela época não levar o Neymar, talvez o Ganso, mas que eram muito jovens. Mas, independentemente disso, o time que ele tinha ali, ele perde para o jogo 2, 3 caras importantes. O Brasil perde gols no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o Júlio César e o Felipe Melo se desentendem numa bola, gol dos caras, depois o outro gol. Então, a gente perdeu um jogo ali que poderia ter ganho se tivesse com o time titular ou aproveitado a chance. E o Dunga teria, quem sabe, ia para a final. Se ia ganhar, não sei, ia pegar a Espanha na final. Ô, Mauro, você estava no dia do 7-1 no estádio? Vamos mudar de assunto? Claro. Eu tava, né, cara? Eu tava lá, tava assim. Eu fiz 6 Copas do Mundo, de 98 até a última de 18. Então, essa aí eu também não tenho como tirar do currículo. Cara, vamos voltar a 2002. Eu tinha arrebentado de curtir com os alemães, Brasil 2-0. E a única hora que você pode se manifestar como torcedor, pelo menos entendo eu, é com a seleção. Eu nunca manifestei meu time, eu passei 30 anos fazendo cara de paisagem na beira do campo, sem poder me manifestar a favor ou contra. Mas quando é a seleção, você está lá como jornalista, mas claro que você torce. Então eu curti muito com os alemães, quando a gente ganhou lá.
e vim levar um troco no Mineirão, né, cara? Brasil e Alemanha dentro de casa, eu na tribuna, cheio de alemães do meu lado. Mas os caras são muito mais educados que a gente. Quando estava 3-0, eles pararam de tirar sarro. Parece que nem eles estavam acreditando, sabe? Ah, Se não, fosse mas... a gente, eles iam morrer. Mas isso é crueldade, isso é crueldade. É melhor tirar sarro. Quando os caras param de tirar sarro é porque já tá humilhante. Você fala, ixi, é pior, velho. Foi difícil. Até hoje não tem explicação. Agora, que time que você torce, Mauro? Que time que você torce? Hoje eu sou Fox Futebol Clube, Disney Futebol Clube e ESPN. Só torço para os que me pagam. São os que pagam o meu salário. Tá bom. Aliás, você está fazendo muito sucesso. Você está fazendo muito sucesso no Fox Sports, mas em outra função é de comentarista, não é? Deu um frio na barriga entrar nessa função de comentarista ou você já é tão experiente que tira de letra? Não. É complicado, eu preciso de mais tempo. Eu comentei poucos jogos e aí já veio a pandemia, mas hoje você faz o papel de comentarista em casa mesmo, por Skype, nos programas, né? E a gente tem participado da Fox e também de programas na ESPN, né? Que agora são dois grandes times que estão formando uma seleção aí de um lado e de outro. E a gente participa. Aí você opina, Danilo, torcedor é paixão pura, então é difícil agradar. Antes eu era pedra. Agora eu sou janela, não vai ter jeito. Você fala bem ou mal de um time, alguém gosta, o outro não gosta. Você está sentindo na pele essa... mesmo. Você sente na pele essa diferença? Não, fui muito criticado. Não, eu sinto, claro. Rede social Nossa Senhora, né? Eu ainda não apanhei muito, mas eu sei que é natural. Você vira vidraça, você vai falar contra um time, sei lá, que tem 40 milhões de torcedores, sendo que 20... são pura paixão, não querem nem questionar o que você vai falar. É difícil, cara, é muito difícil, é completamente diferente. Antes eu chegava e dava uma notícia. Olha, o Danilo Gentili teve um aumento de 800% no SBT. Hoje eu tenho que comentar. As pessoas iam ficar puta com isso, você não faz ideia. Não, hoje eu tenho que comentar se isso está certo ou errado. Exatamente. Aí uma turma concorda e outra não. Hein? Uma coisa é dar só informação. Eu sempre fui, ainda está na veia essa coisa de repórter. Mesmo estando na função de comentarista, é óbvio que eu fico apurando notícias aqui por WhatsApp, tentando falar com esse, com aquele dirigente, jogador. Você continua para você ter uma boa informação e um embasamento para comentar. Mas, basicamente, agora eu emito uma opinião sobre uma notícia. É completamente diferente de apenas apurar a notícia. Vai vir pau. Você vai ter que ou abandonar as redes sociais ou aprende a apanhar. Ô Mauro, porque você ficou muito tempo na Globo. Você é muito conhecido. Na Globo, todo mundo adorava você quando você estava na Globo e tal. Ainda adora, né? Mas todo mundo adorava você como global. Todo mundo gostava de ligar a Rede Globo e ver que você estava lá no campo cobrindo. Por que você não virou comentarista na Globo? Eu acredito que muita gente gostaria de ter visto isso. Você sabe, assim, é que o processo lá é um pouco mais diferente. Aí depende da direção, dos interesses e partiram lá muito para ex-jogadores, ex-técnicos, né? Gente que vivenciou o gramado, né? Então foi uma política de lá. Houve uma época, 3, 4 anos atrás, era até um outro diretor de esportes, que tinha alguém falando com ele para eu começar no Sport TV, quem sabe eu passar a ser o primeiro repórter comentarista, mas eles achavam, e esse diretor achou também na época, que eu seria mais bem aproveitado como repórter, que deixa para lá, contrata lá um cara que vivenciou o campo e tal. Então, não sei se eu chegaria a ter essa oportunidade lá, não. Entendi. Tem jornalistas lá que são comentaristas, mas, assim, na época que eu estive com a possibilidade de, quem sabe, começar a ser treinado para isso, a política era mais contratar gente que tinha vivido campos, que podia passar, porque é diferente, né? Quem é só jornalista de quem viveu. Você talvez estude mais, queira saber mais de tática. Eu estou agora na quarentena, aí, cheio de livro, querendo ter mais conhecimento, mas o outro cara vivenciou aquilo lá, né? Quando chega uma decisão, uma jogada, ele esteve lá dentro do campo. Então, é diferente. O jeito de ver o jogo é diferente. Mas lá eu acho que ia demorar ou nunca ia acontecer essa oportunidade, não. Por isso que quando me chamaram, agora na Fox não é para ser repórter, é comentarista, eu gelei. Falei, meu Deus, não estou preparado ainda. Não, vai dar certo, vai dar certo. Aí vamos encarar. Agora, você tem muitos momentos marcantes na Globo, você mesmo falou. Eu lembro, você falava sempre com o Senna, você nas Copas do Mundo, em Olimpíadas, mas eu acho que o seu momento preferido para mim, na Globo, foi esse daqui, ó.
Acho que esse é um dos melhores momentos que você... ainda mais com o arrombado do Neto, tá certo? Que foi o primeiro a me procurar para oferecer um emprego quando eu saí da Globo, pra você ver. Porque nego fala, pô, você é brigado com o Neto, tal. Foi o primeiro que me telefonou para me oferecer emprego. Porque isso aí, Danilo, é muito diferente, as pessoas... É jornalista, né, cara? Sabe como é que é jornalista? Jornalista põe a manchete que quer colocar. Uma coisa, eu falar, o Danilo que se dane. A outra coisa, Danilo, vá se fuder. Porra, é completamente diferente. Sim. Ali era assim, ó. Assista o Globo Esporte, tarará, o que é o que eu fazia. Dane-se o Neto, o outro... Na época, imagina, eu podia ter falado até Fox, ESPN. Tipo assim, dane-se todo mundo e fica com a gente. É esse o recado que eu tava passando pros meninos lá de Guarulhos e tal. Mas, cara, aí os caras põem lá, pô, Mauro manda o Neto se danar, se ferrar, Mas que nada, ele entendeu que não era isso. Mas que o Neto é mó gente boa. Ao contrário. O Neto é mó gente boa, eu adoro o Neto. Aliás, Neto, queremos você aqui, maluco, hein? Né? Maluco, né? Mas se é maluco, é gente boa, né? Não, então, o engraçado do Neto, assim, que eu acompanhei, a fase áurea dele, Ser velho tem essas vantagens, né? Ele foi o principal jogador em 1990. Eu lembro. O primeiro título ao Corinthians, campeão brasileiro, eu acompanhava ele. Acompanhava, inclusive, nas férias, ele indo a spa para emagrecer, imagina. Aí agora, ele me aparece como um apresentador que não bebe, tá magrinho, não sei se tá muito religioso ou não, mas tudo que ele precisou ser como jogador, ele passou a ser depois, entendeu? Eu acho que perdeu muitas oportunidades, porque era gordinho e tal. É verdade. O Neto é demais, velho. O Neto sabe disso que eu já falei e falo pra ele. O Neto é o meu herói, porque aquela equipe do Corinthians que deu brasileiro em 90, que o Corinthians não tinha um campeonato brasileiro, foi a época que eu mais era fanático por futebol. Então, pra mim, são os caras, pra mim. Eu adoro eles. Olha, Mauro, eu quero agradecer muito você por ter topado vir aqui, mesmo estando em casa. Quando tudo isso passar, convido você e seus colegas para estarem aqui com plateia, tá bem? Mauro Naves! Voltamos já já!